Olha, me perdoa essa cara de sono, porque na verdade eu acabei de acordar mesmo. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor de História. Não estava esperando um vídeo no sábado, né? Mas foi um vídeo meio que para justificar e algumas dicas de livros, que eu gostei desse negócio de dar dica de livros aqui. Mas calma que eu vou conectar os assuntos. É um vídeo mais rápido mesmo, tá? Que eu tô fazendo aqui meio que às pressas mesmo. Olha só o celularzinho aqui sendo utilizado para microfone, né, para não ter que ligar todo o microfone, tudo aqui que tá meio confuso aqui. Eu ia fazer um vídeo que ia sair na sexta-feira, hoje é sábado, ia sair ontem, sobre essa questão da União Europeia e o YouTube, né, a internet em geral, para falar um pouco como que isso afeta principalmente os criadores de conteúdo voltados para a educação. Nós, no nosso caso aqui, fazer uma reflexão sobre isso. Eu estava pesquisando, estudando bastante sobre isso. E também estava preparando para fazer um vídeo que eu tinha combinado fazer com a Vivian, que vocês pediram para fazer aqui, que seria um vídeo sobre séries com cunho histórico, mas com cunho histórico baseado na questão científica também, entre outras coisas. Mas a questão é que deu uma chuva muito forte em Belo Horizonte na sexta-feira, na sexta não, na quinta noite, e aí foi um vendaval gigantesco. A cidade ficou um caos, pelo menos aqui, os bairros aqui da região que eu moro. Eu moro numa região cheia de árvores. E aí saiu caindo tudo e a luz acabou. E a gente ficou aí quase 30 horas sem luz. A luz voltou agora nessa madrugada. E foi complicado. Eu sou uma pessoa que eu até me dou muito bem com essas adversidades, sabe? Porque o dia seguinte, né, que foi a sexta-feira, que foi ontem, a gente perdeu comunicação total, estava usando a internet do celular, mas acabou, né? A gente não tinha carregado os nossos celulares. Acabou, a gente tinha uma luz de emergência, mas que a gente também não tinha carregado, que aí foi um caos total. E foi todo mundo pra rua, o serviço de eletricidade, que é a CEMIG aqui em Minas Gerais, passava toda hora, mas nada resolvia. Eu moro numa rua cheia de bares, né? Eu até pensei que por conta disso eles iam dar uma prioridade, né, de comércios, né? Eu moro numa rua de frente para o Hospital do Câncer, onde tem pacientes ali que eles, pelo visto, não tinham luz de emergência também, não tinha nenhum gerador secundário, alguma coisa assim, ficou tudo escuro, apagado, então ficou essa preocupação. Infelizmente, essa chuva que deu aqui em Belo Horizonte deixou uma vítima, né? Se eu não me engano, foi na Savassi, um motorista de uma van escolar, a árvore caiu em cima da van, as crianças não foram atingidas, mas o motorista infelizmente foi atingido, faleceu. Enfim, isso é muito sério, a gente ficou muito preocupado aqui. Eu tinha um compromisso muito importante ontem à noite, eu perdi contato total, não consegui pensar, não consegui. Foi complicado, enfim. Mas durante o dia eu aproveitei para colocar as leituras em dia. Às vezes, quando você fica longe da internet, você acaba pensando um pouco mais, você começa a refletir um pouco mais. E eu trouxe aqui, né, que eu até deixei aí na aba comunidade para vocês, que eu voltei a ler. Não é uma dica de livro isso, porque eu já dei essa dica de livro várias vezes aqui, que é o Terceiro Reich no Poder, do Richard J. Evans. E me veio a ideia de continuar a nossa série. Para você que está chegando agora no canal, nós temos uma série explicando a sociedade nazista, a sociedade, tá? Como que ela funcionava. A gente já falou sobre religião, sobre juventude, sobre as tropas nazistas, a gente falou sobre a arte no nazismo. E aí eu li especificamente, né? Eu reli esse livro e não reli ontem, mas aos capítulos que mais me interessavam, o capítulo sobre o anti-intelectualismo no nazismo, quanto que eles expurgavam os intelectuais. Então tem coisas assim que são impressionantes e eu pretendo trazer esse vídeo para segunda-feira. Se desse eu gravaria hoje, mas hoje de fato não dá, eu estou fazendo meio que improvisado mesmo. Para segunda-feira acho que eu trago para vocês um vídeo sobre o expurgo intelectual nazista, né? Bom, eu não consigo ler um livro apenas, eu começo a ler, eu fico com vontade de ler outro. Eu não sei se vocês são assim, deixem aí nos comentários se vocês são assim também. E aí eu tinha esse livro, que é, né, do Júlio Verne, que eu gosto pra caramba. Se você conhece o Júlio Verne por Volta ao Mundo em 80 Dias, é aquele esquema, 5 semanas em balão. É uma edição, eu nem sei qual que é a editora aqui, acho que não tem nem editor, né? Editor deve ter, mas é uma edição meio que antiga do Júlio Verne, mas o livro é novinho. Eu achei numa promoção na livraria Leitura, em Belo Horizonte, há mais de um ano, e guardei. Falei, vou ler, porque eu gosto muito de Júlio Verne, eu não tinha lido ainda os 5 semanas em balão. E eu acho legal que tem muito a ver com história, né? São as ficções do Júlio Verne, são sempre grandes aventuras do Júlio Verne, sempre de algum lorde, alguma pessoa, né? Geralmente um britânico.
Acho que até tem um vídeo aqui falando sobre isso no Volta ao Mundo em 80 Dias, que eu acho legal que o Júlio Verne, ele é uma aula sobre imperialismo britânico no século XIX, lê Júlio Verne, porque sempre as aventuras se passam em colônias britânicas. Começam na Inglaterra e elas se passam em colônias britânicas. Para vocês terem noção, o Volta ao Mundo em 80 Dias é uma aventura onde o Frog, né? Frog, agora não lembro mais. Ele vai dar uma volta no mundo e ele passa principalmente por colônias britânicas onde ele tem livre acesso, porque ele era de um clube de lords ingleses, né? Aquela coisa toda. E é muito legal, que a gente aprende sobre a cultura das colônias britânicas, tal. Nesse caso aqui, a aventura ela é mais, pelo visto, né? Porque eu ainda comecei a ler só, ela é focada na África. É o Ferguson, né, o senhor Ferguson, que ele quer atravessar o continente africano em um balão, né? Então ele vai passar principalmente por colônias britânicas. E um outro livro que eu ganhei da Vivian, da minha companheira, há alguns meses, eu estava lendo ele, eu estou lendo ele ainda, que é o Grande, do Eric Hobsbawm, que eu sempre falo, que eu sei que eu sempre falo do Hobsbawm, esse livro aqui que é Como Mudar o Mundo. E fica aqui uma grande dica para vocês. O Hobsbawm é um historiador que ele faleceu alguns anos atrás. Ele tem uma linha marxista, tá? Da escola britânica, apesar dele ter nascido em Alexandria, no Egito, olha só para vocês verem. Mas viveu em Viena, na Áustria, viveu na Alemanha, saiu da Alemanha durante o nazismo, né? E ele talvez seja o maior historiador aí do século 20, 21 até então. O Hobsbawm, ele tem obras que são admiradas tanto por marxistas quanto por não marxistas. Então ele era sempre convidado para lecionar e dar palestra também em universidades que não tinham a linha de pesquisa, principalmente a linha ligada ao marxismo, para vocês verem como é que é importante. Eu acho até interessante isso, porque por mais que às vezes você não seja marxista, é importante você conhecer, assim como você, quando é marxista, é importante conhecer outras obras, outras literaturas também, porque conhecer nunca faz mal, sabe? A gente saber lidar. Então é muito importante isso, lidar sempre com muito respeito. Para vocês terem noção, se eu não me engano, eu devo ter comentado isso em algum lugar esses dias aí. Um dos grandes nomes, um dos grandes estudiosos sobre Marx é um cara que é averso a Marx, que é o Delfim Neto, que se eu não me engano está vivo até hoje. Ele é dono de uma das maiores bibliotecas sobre marxismo do mundo. Então ele é um marxólogo que estuda Marx. E o Hobsbawm, que era um marxista, ele escreve esse livro, pelo que a gente percebe, Como Mudar o Mundo. Ele explica as principais obras marxistas, não só de Marx, mas ele explica as principais obras marxistas. Então, ele tenta trazer de forma didática o que foi a leitura dele sobre Friedrich Engels, sobre Karl Marx, ele fala até de Gramsci. Então, por exemplo, você quer saber, entender a crítica ao projeto de Gotham, né? Você leu o Hobsbawm, ele explica, você quer entender um pouquinho do Gramsci. Vou dar um exemplo outro para vocês. A Ideologia Alemã do Marx. Foi o primeiro livro do Marx que eu tive durante a minha faculdade, que eu queria aprender bastante, falava-se muito de Marx, falava de outros autores também, tá? Que fique claro isso. Mas eu queria aprender e eu lembro que eu comprei um livro assim meio que no escuro, que eu comprei a Ideologia Alemã. E não entendi nada, um amigo meu que já tinha uma leitura avançada de marxismo, falou, isso aí você lê rapidinho. Eu não consegui, é um livro muito pequeno, eu tenho ele até hoje. Depois, com o tempo, né, eu consegui entender melhor a ideologia alemã, que não é fácil até hoje, mas eu consegui entender melhor. E o Hobsbawm, ele explica um pouco sobre isso, sabe? Então, fica a dica para quem quiser aprender um pouco mais sobre as leituras marxistas, que acho que é a melhor dica que eu posso dar para vocês, é o Como Mudar o Mundo olha lá, Marx e o Marxismo. Então ele explica várias obras do marxismo. Se você quiser aprender, eu acho que esse é o grande caminho para você começar aí a aprender um pouquinho sobre isso. Lembrando que as dicas de livros que eu vou dar aqui não são livros só, peraí que tá coçando aqui, são livros só marxistas e tal, porque a minha leitura ela é muito mais ampla, sabe? Eu tenho uma leitura maior, eu tento pesquisar em várias outras fontes também, né, apesar de gostar muito do marxismo. E, bom, é isso. Eu fiz um apanhado aí de algumas leituras que eu fiz aí durante a falta de luz, que durante o dia é ótimo, né? Você lê bastante, né? Eu e a Vivian aqui, minha companheira, nós estamos de férias,
Mas chega a noite e a nossa luz de emergência meio que acabou a bateria, a gente não teve que fazer outra coisa senão dormir. Bom, tô gravando esse vídeo aqui mesmo para avisar vocês, na semana que vem a gente volta com o nosso conteúdo normal. Estou avaliando também tentar gravar alguns vídeos assim, mais descontraídos durante os finais de semana. Se vocês gostarem dessa ideia, vocês deixam aí nos comentários. Aí eles não seriam videoaulas tão bem elaboradas, seriam talvez vídeos mais pessoais pra gente manter um conteúdo mais regular aqui no canal, tá bom? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, gente, foi um grande prazer. Desculpa aí o sumiço da sexta-feira, para quem já está acostumado de ver vídeo aqui de segunda a sexta, mas estamos aí de volta. Grande beijo, fui!